Deus, graça e paz, tudo bem? Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, que eu gosto muito do texto do salmista que diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Então, se tem algo que está estabelecido para sempre, que tem poder para mudar a nossa vida, a nossa história, é a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Vamos abrir, quero te convidar a abrir a palavra já em João capítulo 21. Deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 21. Nós seguimos firmemente neste propósito do ano, como o pastor já mencionou, de crescermos, nos envolvermos e fazermos discípulos. Crescermos como discípulos, nos envolvermos nesse chamado da grande comissão e fazermos novos discípulos em Jesus. Hoje tem aqui projetado, o tema, as bases do discipulado. Poderíamos chamar também do próprio nome deste ano, Discipule como Jesus. É o mesmo objetivo. A gente quer compartilhar sobre as bases do discipulado, porque muitas vezes nós podemos, como o pastor aqui nos desafiou, vamos para a prática, vamos para o dia a dia, para segunda-feira em diante, caminharmos juntos, caminharmos com as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado. Mas se não fizermos sobre bases sólidas esta missão, pode ser que não dê resultado, ou que a gente se frustre, ou não consiga fazer. Mas aqui o Senhor hoje pela manhã quer nos trazer à luz, pela palavra dEle, quais são as bases para trabalharmos o discipulado. Aqui João capítulo 21, para contextualizar você neste texto, nessa passagem, Jesus aqui já havia ressuscitado. E antes de subir ao céu, ele aparece pela terceira vez aos discípulos, em especial aqui nesta passagem a Pedro, porque ele tinha algo muito especial para falar para Pedro, e algo muito especial para além de falar, para transformar, impactar o coração do amado apóstolo, discípulo aqui ainda Pedro. Eu quero ler com você a partir do verso 15. Vamos à leitura da palavra. Diz assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Verso 16, Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo, então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Vamos ler até aqui. Então, esta passagem de um questionamento de Jesus a Pedro sobre o amor, o nível de amor que um discípulo, que aquele discípulo, e aqui já trazendo para nós, que nós temos por Jesus. E aqui se estabelece a primeira base do discipulado, que é não só um amor, mas da maneira que nós vemos nesse texto, por 3 vezes o Senhor perguntou, Jesus queria saber aqui a profundidade e o nível de envolvimento que Pedro tinha com este amor que ele estava dizendo que tinha. Então a primeira base do discipulado é o amor entregue,
é o amor sacrificial. Sem um amor dedicado, de fato, a Jesus, não há discipulado. Pedro, tu me amas, então cuide dos meus cordeiros. Em outras versões diz, apacente as minhas ovelhas. Você me ama de fato, Pedro? Você me ama mais do que a estes? Porque tem a multidão, não tem a multidão, queridos? Ali Jesus estava falando com um discípulo. Então você me ama mais do que a estes, multidão, ou até mesmo aos outros discípulos? Alguns teólogos colocam aqui essa ênfase, essas 3 perguntas de Jesus, também trazendo uma nova vida, um novo momento a Pedro, porque ele havia negado Jesus por 3 vezes. E daí o galo cantou, lá naquele julgamento, naquele momento todo que precedeu a morte de Jesus. E aqui Jesus está reafirmando agora uma nova vida, um novo tempo e uma nova convicção na vida de Pedro. Então, nós temos o amor colocado, entregue, e a questão do cuidado com ovelhas. Aqui, pessoas, obviamente. E esta é a base que nós devemos ter, se de fato queremos ser discípulos, ser acompanhados, ser tratados no nosso caráter, para que o nosso caráter se torne a semelhança de Jesus. Se queremos nos envolver no reino de Deus com graça, crescermos e fazermos discípulos, a base tem que ser uma convicção de amor, e que este amor é um amor que se entrega pela causa. É um amor prático. Se você pegar o texto de João, o mesmo capítulo 3, verso 16, tão conhecido por nós, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. João 3,16. Amor e doação, amor e entrega, amor prático. E você pega daí, faz o link com a primeira epístola de João, também capítulo 3, também verso 16, é fácil de memorizar. O João 3,16 e 1 João. 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o que é o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Então, é questão fechada, é base, se dizemos que amamos a Jesus, e se queremos trabalhar na nossa vida, na vida dos outros, o discipulado, temos que nos entregar a este amor de maneira sacrificial e prática, porque nisto conhecemos o amor, em que damos a nossa vida para o nosso irmão. Se você diz que ama a Deus e não entrega a sua vida para o seu irmão, você não conhece o amor de Deus ainda, porque Ele te amou de tal maneira que deu o seu único filho por você. Talvez a dificuldade de muitos se envolverem com pessoas, com discipulado, com cuidado de vidas, é a falta simplesmente, se a gente pode dizer assim, simplesmente de conhecer o amor do Pai mais profundamente. Porque quem conhece, cuida. Diga para o seu irmão, quem conhece, cuida. Quem conhece o amor de Deus, cuida, apacenta, ajuda as pessoas. Então essa primeira base é o amor. Jesus requer de seus seguidores total comprometimento. O amor por Cristo deve colocá-lo acima do amor por qualquer outra coisa. Será que não o amor nosso está colocado numa outra coisa? No cuidado com a nossa saúde física, em primeiro lugar, mais do que qualquer outra coisa.
no amor por alguém, uma pessoa terrena, mais do que ao Senhor. Pelo dinheiro, o amor ao dinheiro, existe amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, onde está colocado o teu amor de fato? Porque se estiver no Senhor, vai ser caminho natural você entregar este amor às vidas. Cuide dos meus cordeiros, esta ênfase que Jesus deu aqui falando com Pedro, neste capítulo 21. Cuidar traz a ideia de alimentar e nutrir constantemente. Você que está anotando, anote isto. Cuidar ou apacentar traz a ideia de alimentar e nutrir constantemente. Uma boa mãe, um bom pai, cuida, nutre e alimenta o seu bebê constantemente. Eu lembro que o Levi acordava de 2 em 2 horas na madrugada para mamar. É cuidado e nutrição constante. Daí, quando cresce um pouquinho, dá a fruta, daí dá a papinha, daí dá o feijãozinho amassado, daí dá não sei o quê. E é constante a nutrição. É isso que Jesus está falando aqui. O pastor Carlos Alberto cita em seu livro Apacentai o Rebanho, abre aspas, sendo o discipulado formação de vida, é necessário que exista uma relação pessoal, íntima e regular. É vida na vida. Relação pessoal, discipulado é relação pessoal, íntima e regular. Que Jesus está falando, constante nutrição. Vamos para a prática. Vamos para a prática. Como está a minha e a sua agenda em relação a isto? Se já inauguramos o ano, lançamos este desafio, e não só este ano, né? Desde que eu me conheço por gente, neste ministério, na Comunidade da Graça, há uma ênfase no caminhar junto, no fazer discípulos, não é, pastor Lúcio? Desde sempre, é a nossa base de fé. A obra da cruz, a obra de regeneração, o novo nascimento e já em seguida Espírito Santo e vida caminhada um a um, e família de Deus e caminhada. Então, como está a minha e a sua agenda para isto? Como está? Temos tido tempo para, quero sentar com o meu discipulador, o irmão mais maduro na fé, que me ajuda na minha caminhada. Como é que tem sido na prática? Pensa aí, a sua agenda. Eu estou sentando regularmente, daí a frequência vai de caso a caso, mas é proposital. Eu me preocupo em prestar conta, eu me preocupo em abrir o meu coração. Isso é discipulado, é vida na vida, uma relação pessoal, íntima e constante, ou regular. A regularidade com que eu procuro. E não é só, como a gente tem aprendido, para confessar pecado. Daí o leite já derramou. A consequência pode ser maior. Confesse a tentação. Estou sendo pressionado, ou estou pensando nisso. Olha, está vindo essa pressão para cima de mim, meu querido, ore por mim. Meu líder de GECEM, os pequenos grupos nos lares que se reúnem, né, durante a semana. Ore por mim, meu líder de ministério, meu pastor. Tantos queridos na liderança, desde os pastores até auxiliares que podem te ajudar. Então, qual tem sido a nossa agenda? Tem sido de fato regular? Porque se não investimos regularmente neste propósito, estamos
desobediência, em discordância, não estamos alinhados ao plano de Deus para a nossa vida, que é nos fazermos semelhantes a Jesus. É incoerente, é desconexo pensarmos na vida cristã sem uma regularidade de discipulado. Porque senão não estamos sendo feitos à imagem de Cristo. Amém, queridos? Amém? Pegou a ideia? Que sejamos coerentes com a profissão da nossa fé. Se dizemos que somos pequenos cristos, que estejamos sendo formados pequenos cristos. E para isso nós temos que nos dispor. Volta no início, a base primeira do discipulado, que é o amor. O amor que entrega, que doa, que se dedica. Pedro, você me ama, então apacenta, cuida das minhas ovelhas e seja cuidado também, como ele era por Jesus. A agenda de Jesus era focada nisto. Você vê Jesus com o Pai, você vê um percentual do tempo dele muito grande com os discípulos, e você vê Jesus com a multidão. Não adianta, querido, você só ficar com Deus. Ah, mas eu tive meu tempo com Deus a sós. Glória a Deus, tudo começa aí. Mas não é só isso, daí você vai para a multidão. Daí você vai para o dia a dia e passa semana, passa mês, passa semestre. Você não sentou para abrir o seu coração, para compartilhar um desafio, para ser cuidado. E não sentou com alguém. Olha, querido, senta aqui. Como é que você está, meu amado? Vamos sair junto? Vamos jantar junto? Vamos ter um tempo de lazer juntos e lá a gente conversa? Eu tenho uma coisa para fazer aqui em casa, você me ajuda? E você ali trabalha, e você conversa, e eu quero orar por você agora. Se há uma necessidade, vamos procurar ver o que pode ser feito. Jesus tinha o tempo com os discípulos, tempo de ouvir, tempo de falar, e nós precisamos alinhar a nossa vida nesse sentido, porque Deus tem um propósito em nossas vidas e nos escolheu, amém? Fala para o seu irmão, Deus te escolheu, querido. Abra lá em João 15:16, volta só um pouquinho. Hoje estamos imersos aqui, mergulhados em João, né? Tremendo, o discípulo do amor, o apóstolo do amor. João capítulo 15, verso 16, olha só como Deus te escolheu. Não é frase de efeito minha aqui não, para te motivar. Isso é boca de Deus dito aqui. 15:16, vocês não me escolheram, eu os escolhi, disse Jesus. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Glória a Deus. O Senhor te escolheu, meu irmão. O Senhor te chamou, o Senhor te designou para que você vá e dê fruto. Você é uma pessoa frutífera em Deus. Você é alguém capacitado por Deus, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus que diz isso, para abençoar, para cuidar de vidas. Ah, mas eu tenho tão pouco, mas é este pouco que Deus quer usar nesses dias, é este pouco que o Senhor quer multiplicar, este amor. Quanto mais você dá, mais você recebe, amém? Quanto mais você é generoso, a alma generosa prospera, e prospera em amor também. O amor é derramado, o amor é multiplicado quando você se envolve. Porque você foi escolhido, isto é decreto de Deus, não foi, você um dia não, hoje eu vou escolher Deus. Você entregou a sua vida a Ele, se rendeu, mas Ele antes da fundação do mundo te escolheu. Glória a Deus. Antes da fundação do mundo, Ele te escolheu, e te designou, e te chamou para você ir. Agora vai e dê fruto, fruto duradouro. A segunda base que o discipulado, que nós devemos trilhar ou embasar a nossa vida, né? Sensibilidade e firmeza. Quem estiver anotando, neste caminho do discipulado, precisamos de sensibilidade e firmeza.
1 Tessalonicenses 5,14. Vai um pouquinho para frente aí na Bíblia. Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 5, verso 14. O que diz aqui? Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Verso 15, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Olha só, querido, você parar para analisar, para meditar nesse versículo. Advirtam, advertência. Uma advertência fala de algo, olha, cuidado. A gente já lembra da luz amarela, né? Aquele triângulo pequeno com a exclamação, olha, cuidado. Cuidado. Preste atenção, querido, para onde você está indo. Discipulado é isso. É mostrarmos para as pessoas terem cuidado. Olha o que a Bíblia diz, olha o propósito de Deus, olha para onde você está indo com essa situação, com esta atitude ou com este pensamento. É o lado da firmeza do discipulado, de não passarmos as vistas grossas diante dos princípios. Estão me ouvindo bem, todo mundo? Tá ok? Então, de não fazermos vistas grossas para as coisas que realmente são importantes para Deus. E aqui Paulo nos encoraja. Advirtam os indisciplinados, que as pessoas que não são constantes, que não têm disciplina. O discipulado ele serve para nos disciplinar, para nos regrar na fé. Ah, eu sou inconstante por natureza. Às vezes alguns são por personalidade. E, meu irmão, você se agarre a um discipulador. Passa até uma corda nele ou nela. Porque a Bíblia diz que precisamos de ser advertidos para que a gente seja mais disciplinado, constante. Muitas vezes ainda mais num momento da caminhada da nossa fé, que estamos passando na vida, precisamos. Encorajem os desanimados. Muitas vezes, quanto de nós, independente da caminhada, estamos desanimados. Bate o desânimo ou não bate, irmão? Bate, levanta a mão, quem já se sentiu desanimado aí. Quantos e quantos homens e mulheres de Deus se sentiram desanimados, Luan? Até deprimidos. Foi até para uma cova, para uma caverna, né, pastora? E lá Deus restaurou, Deus fortaleceu. Quantas vezes o salmista Davi, o rei, o maior rei humano que já houve, quantas vezes ele abriu, rasgou o coração nos salmos dizendo como é que estava a alma dele. E nós precisamos ser encorajados. E o discipulado, a sensibilidade, essa base do discipulado, da sensibilidade de quem, daí principalmente quem está discipulando, o discipulador, para encorajar, para animar aquele que está abatido, desanimado, para que venha novo ânimo pela presença de Deus, pela palavra de Deus, amém? Ajudem os fracos. Às vezes a pessoa está fraca fisicamente. Às vezes a pessoa está passando por um momento de mudança hormonal, por uma doença, está fraco. Aqui também nessa conotação tem a fraqueza espiritual, porque não está buscando, não está se alimentando da palavra, da oração, e tem a fraqueza física também. Então precisamos estar sensíveis a isto no discipulado,
é uma base muito importante. Às vezes aquela mãe que está, uma mãe solo, ou uma mãe que está com filhos pequenos, ou um pai que está trabalhando horas a mais por um momento financeiro que precisa, nós temos que estar sensíveis a isto. E ajudar as pessoas. E termos este olhar, isso é uma base muito importante. Muitas vezes Jesus, ele trabalhava essas duas bases, ora com a sensibilidade, ora com chamar perto, o falar amoroso, e a hora que ele ia de voador, irmãos. Até quando eu vou estar com vocês, ô gente de pequena fé? Ele olhava no olho dos discípulos e falava isso, eu não aguento mais. Mas aguentou até a cruz. Tinha hora que Pedrão, o próprio Pedro, que ele restaurou e se tornou essa base que a gente vê aqui no final da caminhada. Pedro todo pomposo chegou para ele, mas com uma conversinha de Satanás, né? Não vá, Senhor, para esse sacrifício. Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás. Imagine Jesus falando isso para você e para mim. Porque nós erramos. Porque nós somos limitados. Porque nós somos inconstantes. E muitas vezes imaturos na nossa fé. E precisamos de ajuda. Olha a necessidade que temos do discipulado. Porque quem anda sozinho, ou já caiu, ou vai cair. Não é praga, não é semeadura, lei da semeadura e da colheita. É princípio. Então, quer permanecer firme? Ande com alguém. Anota aí você que está anotando. Quer permanecer firme? Ande com alguém. Sensibilidade para ouvir, para discernir e consolar. Sensibilidade para servir, porque o amor é prático. E muitas vezes as atitudes nossas falam muito mais. Muito mais. Esses dias não fomos só nós, outros irmãos passaram por isso. Lembra aquele dia da grande chuva que deu na hora do culto aqui? Lembra que aqui, nesta rua ali, inundou, entrou bastante carro. Daí, as atitudes falam mais. Tinha irmãos ajudando a empurrar carro ali. Né? Aquela chuva abundante, torrencial. Só não acabou tudo em água porque Deus prometeu a Noé e colocou o arco-íris no céu e falou que nunca mais. Mas eu achei, ali a gente viu 1% do que foi o dilúvio, né? Daí, nós pegamos nosso carro, fomos dar carona para uma família. E pegamos trechos importantes. Isso nós, estou falando a Bianca, porque eu vim mais cedo de moto. Daí, chegou em trechos assim, ela foi, e vai orando, né? Vai, e pessoa com criança pequena de colo. Então nós tínhamos que ir para o sacrifício com o nosso carro. Porque o amor é isso, meu irmão. O amor é o que ele faz. E se desse problema no carro, depois a gente mandava arrumar e Deus ia prover, amém? Porque nada nós vamos levar. E levamos e o Senhor sustentou e não aconteceu nada com o carro. Eu fui de moto, cheguei num trecho, eu falei, será que vai? Daí eu olhei o carro indo lá na frente. Bianca dando carona lá, eu indo para casa de moto. Daí chegou num trecho, eu olhava a roda do carro, não, dá para ir. A CGzinha Honda, né? Aquilo é a moto do Rambo, irmãos. Aguenta.
Mas ali não foi por ser a marca que é, o motor que é. Chegou no meio, queridos. É aquela coisa, né? Mantive a marcha lenta e fui sem desacelerar e sem mudar de marcha. Chegou no meio do mar da Galileia, que eu me encontrava, a moto morreu. Eu com a água até aqui, ó. Acima do joelho. Daí eu falei, Senhor, vamos lá. Caiu a palhetinha aqui do Lu. Senhor, vamos lá. Apertei o botão, ela é elétrica, né? Pegou embaixo d'água. Eu continuei do mesmo minuto que eu parei e cheguei em casa. Nós estávamos atendendo uma família na mesma hora. E o Senhor cuida de nós quando nós nos dispomos a dar, até nas pequenas coisas. Então, este é o ponto, queridos, é sensibilidade para servir. As atitudes falam mais do que muitas e mil palavras. As nossas atitudes. Firmeza, agora o lado da firmeza, na prática dos valores e princípios. Temos que ter firmeza. É por isso que tem tanta igreja e tanto crente, eu não vou nem ousar dizer cristão, porque não é. É crente, ele dá uma acreditadinha, ele é simpatizante. Tanta igreja e tanto crente envergonhando o Senhor institucionalmente. Não é erro e pecado, falhas que eu e você temos por sermos limitados. Eu estou dizendo vergonha. Porque não é firme com os princípios e valores. Nós temos que ser firmes no discipulado, nos princípios. Não é com a pessoa, é com o princípio. Querido, a palavra de Deus diz isso. Antes de tudo, procurarmos viver e praticar, mas levar as pessoas a isso, aos valores. Firmeza para confrontar o pecado. Jesus foi firme para confrontar o pecado. Ele amava o pecador, mas ele foi firme para confrontar o pecado. Imagine, apesar da gente imaginar que ele falou aquilo com doçura, mas imagina a firmeza que rasgou o coração daqueles homens com pedras na mão, pronto para arrebentar com a vida daquela adúltera. Ele falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas foi lá, tanto é que ninguém atirou a pedra e aquela mulher foi restaurada. Firmeza para tratar com o pecado. Precisamos disso. Danilo Figueira escreve em seu livro, O Fazedor de Discípulos, que devemos viver radicalmente os princípios e termos paciência para que os discípulos assimilem o que é ensinado. Esses 2 livros eu indico, querido, o pastor tem indicado, não é de hoje. Apacentai o Rebanho, do nosso pastor Carlos Alberto, e O Fazedor de Discípulos. Viver radicalmente os princípios. Porque se não vivermos radicalmente os princípios, radicalmente a nossa vida vai desestabilizar e a gente vai ficar radicalmente não tem nem palavra para dizer. Se vivendo os princípios já é uma luta, queridos, então tem este propósito, não, na caminhada desse ano, no discipulado, eu vou procurar ser radical, no princípio. Não, eu vou separar o meu tempo, a minha agenda, porque é isso que Jesus fez com os discípulos. Eu vou procurar acatar em amor. É um princípio bíblico? Não estamos falando aqui que o discipulador, aquela coisa de dominação barata, não, tem que usar roupa vermelha, tem que usar roupa amarela. Não estamos falando de superficialidade, estamos falando de Bíblia, amém? Pô, está na Bíblia, está sendo falado, eu vou baixar a minha crista, eu vou abrir o meu coração, vestir a sandália da humildade e vou viver isso aqui. E vou viver essa realidade. E finalizando, a pergunta, qual
resposta ao chamado do discipulado você dará hoje ao Senhor? Com base nisso que falamos, no amor, na sensibilidade, na firmeza. Qual a resposta? É o desafio para nós esta manhã. Senhor, eis-nos aqui para cuidar dos cordeiros que o Senhor tem nos dado. Você me ama? É a pergunta do Senhor hoje. Nem todos vão ser apóstolos como Pedro foi. Não se trata disso, de título nem de posição, mas todos são chamados. A grande comissão foi dada a todos. Jesus, quando ele falou, fica tão claro isso, que ele não falou a portas fechadas na ceia só para os 12. Ele falou já prestes, né, pastor, a subir aos céus, ali num local que tinha muita gente. Porque não eram só os 12, vocês sabem disso, eram mais que caminhavam com Jesus. Aqueles 12 se tornaram os apóstolos, mas tinha mais gente que seguia Jesus. A família, as mulheres de posses que investiam no ministério dele financeiramente, os 70, e vai. Alguma multidão podia estar perto ali. Então, quando ele fala isso, ele fala para todos nós. Ide por todo mundo, pregai e fazei discípulos. E qual é a minha e a sua resposta? Qual é a minha e a sua resposta? De fato, verdadeira, Senhor, eis-me aqui e tal dia, pegar, marcar, vamos estar junto? Vamos. Meu discipulador, ou um irmão mais novo na fé, eu queria estar com você, meu irmão, para te ajudar o começo da sua caminhada. Eu quero orar com você, eu quero ler um trecho da palavra de Deus, quero ouvir as suas necessidades. Qual é a minha e a sua resposta nesse desafio, nesta manhã? Queria chamar os irmãos do Ministério de Música. Porque o Senhor te escolheu, meu irmão, o Senhor te chamou. Fala para o seu irmão aí do seu lado, o Senhor te escolheu. Ele te escolheu. Como lemos em João 15:16. Você é escolhido, você é chamado. Tem muito trabalho a ser feito. Muitas vidas a serem edificadas, muita necessidade. E Ele conta conosco, conta com a nossa vida, a nossa casa. Reafirme o seu compromisso, você que já faz isso, você nesta manhã, você que já vive pelo menos um pouco essa realidade, reafirme o seu compromisso. E Senhor, hoje eu entendi um pouco mais do Teu amor, eu quero ir além. Eis-me aqui, fala comigo o que eu devo fazer nesses dias, como eu devo servir. Que passo eu devo dar, Senhor, para cumprir ainda mais o Teu chamado nesta área. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento.